Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que está mudando o jogo no delivery: o uso da inteligência artificial no atendimento. Sim, aqueles famosos robozinhos que atendem os pedidos no WhatsApp, mas com um toque inteligente. Para você ter uma ideia, tem estudo mostrando que quem usa a IA no atendimento consegue aumentar o ticket médio em até 30%. Isso não é à toa. Um bom agente de IA garante que todos os clientes sejam atendidos do mesmo jeito, sem erro, e ainda sabe sugerir aquele refrigerante, aquela batata, aquele adicional que muita gente esquece. Mas não para por aí. O bot responde rápido, ele não erra na digitação, ele trabalha o dia inteiro, sem folga e sem reclamar. Dá para integrar com formas de pagamento, organizar os pedidos direitinho e ainda mandar tudo para a produção. Ou seja, é um ganho enorme em eficiência. E para quem trabalha com delivery, isso significa gastar menos com equipe e atender bem desde o primeiro pedido. Mas antes da gente ir para a parte prática no N8N, eu quero que você saiba que temos ferramentas prontas para usar no N8N, para você que está começando, para você que quer uma força inicial. Nós temos templates, temos vídeos e muito mais. Eu vou deixar o link na descrição para você visitar. Agora sim, bora ver como criar um agente de IA para delivery passo a passo, tudo direitinho para você aprender. Bom, esse aqui é o fluxo, né? É um fluxo principal e 3 fluxos secundários, 3 ferramentas, 3 tools. Uma, o banco de dados, eu estou deixando aqui o SQL para rodar e para criar esse banco de dados. E eu vou começar explicando como é que funciona esse fluxo principal. Então, o primeiro ponto, eu vou fazer aqui uma simulação. Vamos aqui, deixa eu só dar uma olhadinha aqui, se tem alguém para entrar. Henrique, quer falar, Henrique? Bom, Henrique está com a mão levantada aí, mas tranquilo. Opa, a tela não tá compartilhando, desculpa. Fala, seja bem. Ó, compartilhar aqui, janela, aqui, tela cheia, compartilhar. Tá vendo agora? Tá. Agora apareceu para você? Beleza, show. Foi mal, pessoal. Desculpa aí, mas vamos lá dar uma passada aqui. E aí a gente vai abrir node a node para entender exatamente o que acontece com esse fluxo. Então, como eu estava falando, esse é um fluxo que ele está funcionando numa hamburgueria e trouxe um resultado bem bacana em termos de aumento de ticket e satisfação do cliente. E também o dono conseguiu reduzir o custo, né? Porque na verdade não houve uma redução de custo, era ele à frente do negócio e ele ficava lá meio que escravo do negócio. Então ele conseguiu uma qualidade de vida muito melhor, na medida em que o agente ele passou a dar esse suporte para ele. Então eu vou aqui focar primeiro na IA, que a gente vai ver como é que ela funciona, né? Nós estamos usando aqui a versão 4O Mini, tá? Que eu vou trocar agora para o 4.1 Mini. Estamos usando aqui uma temperatura baixa porque a gente quer precisão e não muita criatividade. A gente quer um top P razoável, de meio. Eu já expliquei na outra live todas essas variáveis aqui. Quem não participou, depois dá uma olhadinha lá no canal. Então, vamos lá. Eu vou começar a interagir agora com a gente. Quero fazer um pedido. Quero fazer um pedido. Ele põe aqui. Boa noite. Sou o Burgo, atendente virtual do Delivery 7 Burger. Estou aqui para te atender. Em que posso te ajudar? Tá? Quero fazer um pedido. Quero fazer um pedido e aí ele pede o número de telefone. Como eu falei, o número de telefone eu poderia pegar do WhatsApp, só que muitas vezes a pessoa tem um número de cadastro diferente do próprio WhatsApp. Então, eu prefiro pedir o número do telefone da pessoa. E aqui eu vou dar meu telefone. E aí o que ele vai fazer? Ele vai checar o cliente, ele vai acender aqui, porque ele vai checar na base de dados dele se esse cliente ele existe. E se ele achar esse cliente, ele vai trazer o nome do cliente, o endereço do cliente, vai pedir para o cliente confirmar se ainda é aquele endereço e vai perguntar a forma de pagamento. Perguntar a forma de pagamento foi uma demanda dessa hamburgueria. E eu vou aqui responder, vou falar que meu endereço continua o mesmo, e pagamento em Pix. Tudo bem. Perfeito. Você prefere ver o cardápio digital ou já sabe o que deseja pedir? Eu vou pedir para ver o cardápio digital porque quando a gente pluga a Evolution, a gente tem uma saída que é para mídia, né? Send Media, que é para imagens, vídeos e PDFs, que é os documentos. E quando eu peço para ver o cardápio, quero ver o
cardápio. Ele vai me mandar uma URL com um PDF, que é essa URL aqui. Só que vai ficar legal porque aqui está o link para o nosso cardápio digital. Em seguida, ele vai mandar o PDF como arquivo no WhatsApp. E fica bem legal. A pessoa dá um clique e já abre no próprio WhatsApp. Dá uma olhadinha e me avisa o que você gostaria de pedir. Eu vou botar assim: quero um burger dog. Tem aí? Nem sei se tem. Mas, sim, temos o burger dog. Também temos as opções Burger Dog Doritos e Burger Dog Bacon. Qual deles você gostaria de pedir? Quero saber como é o bacon. Vamos ver o que ele vai fazer com essa informação. Ele foi lá no cardápio e aí o Burger Bacon é uma salsicha chapada com farofa de bacon, queijo premium, batata palha e molho da casa. Quer adicionar um Burger Dog Bacon ao seu pedido? Aqui a gente mandava uma foto do sanduíche. Ele optou por não mandar foto, porque a pessoa já recebeu um cardápio digital em PDF, ele achou que não precisava mais mandar a foto do produto, ok? Então, a gente explicou como é que é o Burger Dog Bacon. Quer adicionar um? Sim. Então, eu estou adicionando o Burger Dog Bacon e ele está usando a inteligência, a memória dele, a calculadora para ir computando o valor dos pedidos, dos itens pedidos e somando. E agora eu vou falar assim, ó, quero batata frita. Tem aí? Então ele vai ver, ele está consultando o cardápio. Temos 5 tipos de batata frita. Batata frita individual, fritas simples, serve de 2 a 3 pessoas, fritas temperadas com lemon pepper, fritas temperadas com páprica picante e fritas especiais com queijo cheddar e bacon. Qual você deseja? Quero com cheddar, tá? Legal. Escrevi até cheddar errado, ele entendeu, então ele totalizou aqui. O cliente, ele pediu também para não deixar os preços aparecendo de forma constante, porque isso é uma técnica que ele falou que é negativa para os pedidos, porque a pessoa ela que meio que se dá conta de que ela está gastando dinheiro e que o pedido dela está aumentando. Então ele pediu para tirar o valor do pedido e manter só os itens que a pessoa está pedindo. Deseja mais alguma coisa? Ó, tem sobremesa? Ele falou as sobremesas que tem. Então, ó, quero um cookie. Quero um cookie. Ele tá aqui, adicionou. Deseja mais alguma coisa? O que tem para beber? O que tem para beber? Ele vai consultar o cardápio. Ó, ele trouxe uma lista de bebidas. E eu vou falar aqui que eu quero H2O. Só tem um, ele vai totalizar com H2O limão, ok? Deseja mais alguma coisa? Não. Tá, já estou com o pedido pronto. E aí, ele chamou a calculadora aqui, tá? Porque ele está calculando esse pedido. Ele calculou o valor do pedido e ele enviou o pedido. Ele enviou o pedido para tu. Para tu, é essa tu aqui, envia pedido. E ele anota o pedido com sucesso. Segue um resumo do seu pedido. Pedido 348, tá? Que a gente vai ver que é a linha do banco de dados, é a linha da tabela, o cliente, o telefone, os itens, tá? O valor, o endereço, o ponto da carne, que por acaso ele não perguntou e foi muito acertado, porque a instrução dele é para não perguntar ponto da carne quando for sanduíche que não tenha carne. O dog bacon, burger dog bacon, ele não tem carne. Ele é com salsicha, com linguiça. Então, ele acertou de não perguntar. E aí, é uma coisa até que eu paro para fazer um parêntese aqui, é onde vem aqui o benefício da gente diminuir aqui essa temperatura. Porque quando a gente diminui a temperatura, a gente perde um pouquinho a criatividade dele, a gente perde um pouquinho a capacidade que ele tem de sugerir itens complementares, de ele entender o que o cliente pode querer junto daquele pedido que ele fez, mas, por outro lado, garante que ele vai cumprir as determinações que estão lá no prompt. E é isso que aconteceu. E aí ele fechou o pedido, mandou o pedido para que envie pedido, e aqui a gente vai passar para esse envia pedido daqui a pouquinho. Aqui a gente vai ver aqui o fluxo
Vamos ver aqui como é que é esse fluxo. Eu fiz uma ligação aqui, eu vou fechar isso aqui, tá? Para a gente ficar com uma tela um pouco maior. Eu fiz uma ligação aqui, que é uma ligação para a gente poder testar, porque ele tem aqui um mecanismo que é de verificar se ele está no horário comercial. Se ele está no horário comercial, ele segue. Se ele não está no horário comercial, que é o caso, porque essa hamburgueria ela não abre às segundas-feiras. Então, o que acontece é que ele não passa nesse filtro aqui e ele vem para cá. Ele vem para cá porque o que acontece aqui? Quando ele vem para cá, ele faz um get. Esse get é para saber se ele tem alguma coisa nessa chave, tá? Nessa chave do Redis. Ele vai ver que não tem, porque é a primeira vez que ele está passando por aqui. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai ver que não tem, assim, ele vai ver que o atendimento noturno ele está vazio, e aí ele vai seguir. Quando ele seguir, ele vai pegar essa mensagem aqui, obrigado por entrar em contato com o Delivery 7 Burger, e ele vai mandar essa mensagem aqui via Evolution para o cliente. Ele vai mandar para o cliente, e aqui ele vai fazer uma coisa interessante. Ele vai definir um valor para essa variável, tá? Então aqui, ele vai pegar aqui e ele vai definir essa variável como ele vai colocar um valor nessa variável. Aqui está dando um errinho porque a gente não está conectado com a Evolution, uma vez que a gente está usando um fluxo com chat trigger. Mas o importante é a gente ver aqui que ele está pegando essa aqui e ele está botando o valor stop. Por quê? Porque o agente ele já falou para o cliente quais são os horários de atendimento. Se o cliente mandar mensagem agora, vamos dizer que o cliente queira mandar um recado, olha, eu queria que vocês entrassem em contato comigo quando possível. O que vai acontecer? O que vai acontecer? Eu quero dizer o seguinte, esse aqui é um mecanismo que a gente pode usar em qualquer fluxo. O que ele faz? Ele garante que você vai mandar apenas uma mensagem para o seu cliente. E se o cliente continuar falando com você, ele vai ter recebido apenas essa mensagem por determinado tempo. Por que por determinado tempo? Porque eu estou fazendo esse set aqui com Redis com um tempo de 3.600 segundos, tá? Só para a gente ver a nível de curiosidade, a gente vai ficar aqui 3.600 dividido por 60, vai ficar 1 hora, tá? Vai ficar 1 hora, 1 hora depois ele pode voltar a falar e ele vai receber a mesma mensagem. Mas dentro de 1 hora ele pode falar sem problema. E a mesma coisa para o atendimento diurno, tá? Então a gente faz esse processo aqui de fazer o get, o set, e no próximo get ele já vai trazer e não vai deixar passar aqui para esse node aqui, ele vai para cima. E aqui a gente tem o primeiro node, que é o node de normalização. Eu sempre faço esse node de normalização, coloco aqui o remote it da Evolution, coloco o conteúdo da conversa, e aqui eu coloquei algumas outras variáveis para a gente poder testar. Aqui é onde ele vai no Supabase buscar o telefone e ver se esse cliente ele é um cliente já existente ou é um cliente novo. E eu vou abrir aqui o Supabase. Eu vou abrir o Supabase para mostrar como é que é a estrutura da tabela. Aqui, ó, qual é o nome da tabela aqui? Vamos ver aqui. Aqui, ó, o nome da tabela é pedidos. Tá. Então, ó, MNOP. Aqui, ó, pedidos beco. Ele foi aqui, ele trouxe aqui o meu nome aqui e ele viu que eu já tinha pedido eu já tinha feito um pedido. E aí, como eu já tinha feito um pedido, ele trouxe o meu nome e ele confirmou o meu endereço, que o endereço ele está aqui. Depois desse node, quando traz o cliente, ele traz pelo telefone. Esse cliente ele pode ter 10, 5, 20 pedidos. Então a gente tem que ter cuidado para mostrar só o último, né? Para trazer só o último, que é o que interessa para a gente. Então a gente usa aqui essa expressão que ela garante que a gente está ordenando do mais recente para o mais antigo. Em seguida, a gente separa aqui apenas um, porque o primeiro set a gente ordena. E depois a gente seleciona o primeiro. A gente seleciona o primeiro com esse node limit. Depois a gente pega a mensagem e faz uma verificação.
e verifica o horário. Aqui é um code gerado pelo ChatGPT, onde ele pega os horários de funcionamento e ele traz um output, que ele pode ser: estamos dentro do horário diurno de atendimento, estamos fora do horário diurno de atendimento. Então ele tem esses dois tipos de output. E quando chega aqui, nesse if, se tem essa dentro do horário diurno de atendimento, se esse JSON atendimento, se ele tem isso, ele vem para cá. Ele vem para cá, no caso aqui é JSON atendimento, contém dentro do horário diurno de atendimento. O que acontece é que no horário diurno, só para não ficar confuso, tá? É o horário diurno de atendimento da hamburgueria. A hamburgueria, ela não queria que o agente, o bot, atendesse durante o expediente, porque é um horário de almoço que tem muitas demandas de empresa, e aí ele preferiu fazer esse atendimento. Então, se é um horário diurno de atendimento, ele vem para cá e pausa o bot. Qual é o recado que ele dá? Ele dá o recado seguinte: olá, Delivery 7 Burger agradece seu contato, em instantes iremos atendê-lo. Para melhor atendê-lo, informe seu nome, sobrenome, CEP, endereço completo, forma de pagamento. Então, durante o dia, o bot ele era um assistente. E durante a noite, ele funcionava efetivamente para tirar pedido. Então, aqui, se está dentro do horário de funcionamento noturno, então, ó, estamos dentro do horário noturno de atendimento. O que ele vai fazer? Ele vem para cá, e vai jogar lá para a IA. Aí, o que essa IA faz? A primeira coisa que essa IA faz é checar o cliente. Vamos abrir aqui o fluxo checa cliente. Esse fluxo checa cliente, o que ele faz? Deixa eu ver aqui, deixa eu só ver se a gente pode aproveitar isso aqui. Pode aproveitar sim. Eu vou fazer isso aqui. A gente vai trazer aqui. Ele vem aqui, ó, ele trouxe 14 itens. Ele trouxe aqui, ó, por esse telefone aqui, ele encontrou 14 pedidos. E aí, ele vê se é um cliente novo. Se ele não tivesse encontrado nada, é um cliente novo. Como ele encontrou, ele botou como um cliente existente. E aí ele faz a mesma coisa que é feita lá no fluxo principal. Ele faz uma ordenação, tá? Do mais recente para o mais antigo. Em seguida, ele separa as informações do último pedido. Depois, aqui, ó, vamos fazer assim, ó, ele vai ordenar todos os 14. Depois, ele vai ordenar as informações nesse formato: data, endereço, nome, itens pedidos. E aí, ele vai separar o mais recente, né, o último pedido. E aí, quando chegar aqui, isso aqui vai responder lá para o agente principal: você encontrou os seguintes dados. Ou seja, é um agente, é uma tool falando para a gente: você encontrou os seguintes dados desse cliente na base de dados, referente ao seu último pedido. Data do último pedido: 18/5/2025, 7h11 da noite. Endereço, tá aqui o endereço, nome, itens pedidos. Isso aqui. Por que é legal isso? Ele poderia estar instruído simplesmente a falar assim: você quer repetir seu último pedido? E a pessoa só vai precisar falar um sim para já jogar esse pedido lá na tabela, no banco de dados. E aí, uma vez que ele checou esse cliente, ele vai começar a interagir, como a gente viu no começo, e o cliente, ele pedindo o cardápio, ele vai aqui abrir esse fluxo aqui, né, essa tool, que nada mais é do que uma tool de base de conhecimento. Como é que essa tool de base de conhecimento ela funciona? A gente pega a tabela, né, que estão os vetores lá do cardápio, e a gente deleta ela para reiniciar a sequência, para ela ficar uma tabela limpinha. E aqui a gente seleciona esse comando aqui, truncate. Depois, vai apagar essa tabela, a gente vai pegar o arquivo do Google Drive. Depois de trazer o arquivo do Google Drive, ele vai extrair as informações desse arquivo. Ele trouxe aqui seis informações, que o cardápio está dividido em 6 partes. E aqui ele vai mandar lá para a tabela vetorial que a gente tem no banco de dados. No caso, aqui eu estou usando uma tabela do Postgre da VPS, tá? Poderia estar usando Supabase também. Mas aqui nesse caso, eu estou usando da VPS. Então, o que acontece aqui? Ela traz do Google Drive esse arquivo e depois, esse Node aqui, ele extrai do arquivo. Então, ele extrai do arquivo e ele traz essas informações. Ele trouxe 6. Primeira é o menu, no caso, menu dos hambúrgueres.
depois os adicionais, depois as porções, depois as bebidas, sobremesas e combos. É legal deixar sempre os itens juntos, porque garante que ele vai passar para a pessoa todas as opções. E se essa vetorização tivesse cortado esse item aqui, por exemplo, ele passaria até aqui, o H2O, e não colocaria as cervejas, guaraná, refrigerante em lata como opção. Porque na hora que ele traz as 4 opções lá da base de conhecimento, ele envia uma, que é aquela que tem uma pontuação maior, que está mais próxima do vetor que ele está buscando. E aí, depois disso, ele manda esses 6 itens aqui para a base de conhecimento, para serem inseridos na base de conhecimento, nessa tabela aqui. E aqui a gente faz aqui um loader, tipo um JSON, e botar toda a informação. E aqui esse Recursive Character Text Splitter, a gente pode deixar um número bem alto, porque a gente quer garantir que isso aqui ele não seja dividido, não seja quebrado. Então, se a gente botar aqui 30 mil, não tem problema. Porque aqui a gente já está dividindo, a gente já está mandando os 6. E a gente sabe que nenhum dos 6 tem 30 mil. Então, é o tipo de trabalho que a gente faz que é para preparar o banco vetorial antes da gente criar ele efetivamente. E aqui, ó, a gente faz aqui essa questão da recuperação, né? A gente coloca esse question, né, search-chain, e ele vai pegar essa query aqui, que é aqui que o cliente ele quer. Então eu quero um dog burger. Ele vai pegar e ele vai colocar aqui, ó, dog burger. Nesse query ele vai botar dog burger. E aí ele vai buscar lá na Vector Store, ele vai trazer 5 opções que atendem a esse critério de busca, sendo que ele vai exibir aquele que for mais próximo, como eu falei anteriormente. Então, é basicamente isso. É uma recuperação de base de conhecimento simples, mas aqui vai ter, nesse template, tanto a ferramenta de atualizar a base de conhecimento, como a ferramenta de recuperar, tá bom? E por último, essa ferramenta aqui, que é o envia pedido. Envia pedido, o que o envia pedido faz? Ele recebe aqui as informações, ele recebe o nome do cliente, o telefone do cliente, o endereço completo, os itens ordenados, o valor dos itens, o tipo de pagamento, o ponto da carne e as instruções de preparo. Depois, ele traz aqui as informações, ele normaliza de certa forma essas informações. Eu gosto sempre de trabalhar com o Node 7 depois de um Node de recebimento de informação. E aqui ele faz o switch. O que esse switch faz? Ele detecta o tipo de pagamento e separa entre Pix e outros. Se for Pix, ele vai gravar o pedido Pix, e aí ele vai pegar aqui no Supabase, ele vai criar uma nova linha, né? Porque cada pedido ele cria uma nova linha com essas informações, com telefone, com nome, itens, total, valor total, tipo de pagamento, ponto da carne e instruções. Depois ele faz um resumo e ele passa uma resposta para o cliente. Ele vai chegar aqui, ele cria um resumo baseado no que o cliente pediu, e aqui ele vai gerar uma mensagem para o delivery e vai gerar uma mensagem para o cliente. O cliente ele vai mandar uma mensagem, a mensagem é justamente aquela: o seu pedido foi recebido com sucesso, e se for um pedido que não é Pix, ele vai gravar o pedido da mesma forma, ele vai atualizar aqui esse Google Sheets, e o Google Sheets foi uma forma dele ter uma visualização paralela da tabela de pedidos, e ele vai responder ao cliente e vai avisar também o dono do estabelecimento que chegou esse pedido para ele. E aí, no banco de dados, o que tem são os pedidos todos que chegam. É a hora que ele chega, o CPF, que nesse caso não era uma necessidade desse estabelecimento, o nome do cliente, o telefone, os itens pedidos, o total do pedido, o endereço, o status do pagamento. E aqui, ó, é o ponto da carne, ao ponto bem passado, ao ponto bem passado. E aqui as instruções, sem cebola, sem barbecue. Aqui já chega para o estabelecimento, e o estabelecimento ele recebe esse pedido, prepara o pedido e já manda para o motoboy, e o motoboy leva lá para a casa da pessoa. E quando é cartão, ele passa na hora o cartão. Quando é Pix, ele já vai fazer a entrega já tendo recebido, porque o Pix ele é feito no momento em que o pedido é feito, e é por isso que a gente faz essa separação aqui. E é isso, é basicamente isso. Eu não sei se tem alguma coisa que eu não falei, mas
esse é um fluxo onde ele facilita bastante, sabe? Ele facilita bastante a vida de quem tem delivery, porque ele traz um atendimento humanizado, preciso, e ele substitui mesmo determinados processos e pessoas que estão por conta desse tipo de atendimento. Então, aqui, ó, o que eu vou fazer aqui? A gente viu que se deixar aqui, ele vem para cá, porque existe uma regra específica desse estabelecimento. Eu vou botar para aqui para a gente fazer uns testes. Ah, faltou uma coisa muito importante. Muito importante. Vou só fazer um parênteses aqui, porque é o seguinte, olha que legal. Ele anotou aqui o pedido de um cheeseburger. Aqui, ele pergunta o ponto da carne. Mal, ao ponto ou bem passada. Por quê? Porque aqui já é um burger, não é um cachorro-quente. Cachorro-quente de antes ele não perguntou. Então vamos ver aqui o prompt. O prompt é muito importante, tá? Vou abrir aqui o prompt. E eu vou ler com vocês esse prompt aqui. Esse prompt ele vai dar determinados insights até para vocês fazerem a questão, os prompts tanto de agente de delivery como outros agentes de atendimento. Então vamos lá. Descrição do agente. A gente faz a descrição. Você, Burgo, um agente de IA especializado que trabalha como atendente no Delivery 7 Burger. Seu objetivo é atender o cliente, registrar os itens que ele pediu, oferecer itens adicionais. Aí depois, da descrição, a gente vai para o estilo de comunicação. O estilo é simpático e casual. Seja sempre atencioso e disponível para atender o cliente da melhor forma possível. Ao final de cada interação, pergunte se há mais algo em que possa ajudar. Ou seja, é um cliente sempre prestativo. Aí a gente faz aqui um novo item, que é um guia. Use os exemplos de saída fornecidos apenas como inspiração para gerar respostas naturalizadas e contextualizadas. Jamais mencione a validação durante a conversa, porque a gente não quer que ele fale assim, eu calculei aqui 2 sanduíches tal, e pelos meus cálculos dá tantos reais. Não, a gente não quer. Isso tem que ser feito de forma silenciosa. Então vamos lá. Configuração dos campos. Proatividade. Realiza a correção do campo por conta própria, sem perguntar para o cliente. Então, se ele entender que aquele pedido ele precisa de correção, ele tem autonomia para corrigir. Fluxo de trabalho. Isso aqui é interessante porque isso aqui orienta bem a IA quando ela vai trabalhar. É o fluxo de trabalho numerado. Ela sabe que ela tem passos a seguir e ela fica com uma orientação bastante clara. Aqui está no título 2, que são 2 hashtags, e aqui título 3, mostrando que existe uma hierarquia aqui, onde esse aqui é uma categoria e isso aqui é uma categoria dentro da categoria principal. Então, o primeiro fluxo de trabalho é cumprimente com simpatia. Inicie a conversa, cumprimente o cliente baseado na hora do dia, sabendo que a hora agora é 20 horas, tá? A hora agora é 20 horas porque a gente usou aqui no alto formato HH maiúsculo MM. Bom dia, aí a gente coloca aqui entre 6 e meio-dia, boa tarde entre meio-dia e 18 horas, boa noite entre 18 e meia-noite. Boa madrugada entre meia-noite e 1 e 5h59. Exemplo é muito bom você dar exemplo para IA. Você passa uma instrução e bota um exemplo e não tem erro. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sou o Burgo, atendente virtual do Delivery 7 Burger. Estou aqui para te atender. Em que posso te ajudar? Aguarde o cliente responder. Segundo passo, identificação do cliente. Depois que o cliente responder, chame a tool checa cliente. Nesse momento, ele vai ver se esse cliente é um cliente novo ou se é um cliente que não é novo, que já é um cliente que já fez compra. Apenas se o cliente não tiver sido encontrado na base de dados, pergunte o seguinte para o cliente. Isso aqui foi uma demanda do estabelecimento. Então, pergunte o nome completo e para salvar nesse campo aqui. Endereço de entrega com CEP e salvar aqui. Exceto se o cliente for retirar o pedido, que não precisa perguntar o endereço de entrega. Forma de pagamento, salvar como Payment Type. E as formas de pagamento, Pix, dinheiro, cartão e vale refeição. Olha que interessante aqui. A gente está trabalhando com variáveis imaginárias. Porque a gente não tem um campo no banco de dados ou na planilha que a gente vai inserir esse nome completo, Customer Name. Não, a gente está inserindo isso na memória da IA. Por quê? Porque lá no final, a gente quer que ela recupere tudo isso e que ela mande essa informação para o envio pedido. Então vamos lá. Se o cliente disser que irá retirar o pedido dele, não pergunte o endereço de entrega com CEP. Se o cliente informar que é de Santo André, São Caetano ou Diadema, avisar que para essas localidades não é feita entrega. Eles não fazem entrega, tá? Exemplo. Dei 2 exemplos aqui
E são exemplos que ajudam a ilustrar como a IA ela tem que se comportar. Visualizar o cardápio é o terceiro passo. Pergunte se o cliente prefere ver o cardápio digital ou prefere fazer o pedido. Aguarde a resposta. Se o cliente quer ver o cardápio digital, olha que interessante. Esse aqui, ó, ele tem 3 hashtags. É uma expressão que, em Markdown, ele quer dizer um heading ou um título 3. Quanto maior o título, menor é a importância dele. Então a gente botou aqui um título 3, que são 3 hashtags. Aqui a gente botou 4. Por quê? Porque é importante a gente criar uma hierarquia no prompt para dizer quando a gente está falando de um assunto novo ou quando a gente quer especificar alguma coisa dentro do assunto que a gente está tratando. E aqui eu quero especificar o que fazer quando o cliente quer ver no cardápio. Se preferir o cardápio, envie apenas esta URL sem formatação Markdown, apenas o link simples, e aí ele vai enviar isso aqui. Por que é só o link simples? Porque senão ele envia sujeira pelo WhatsApp. Ele vai enviar de uma forma que vocês vão ver um pouquinho mais adiante, e a gente não quer isso. A gente quer que ele envie só a URL simples. Ao totalizar o pedido, grave as quantidades, itens, valores unitários e o valor total. Utilize a tool Calculator. Mas para o cliente, apenas informe as quantidades e itens. Então a gente viu que naquele pedido que a gente fez, ele usou a Calculator. Então ele está usando. Exemplo. Anotei aqui um Burger Dog, uma Pepsi, deseja mais alguma coisa? Quarto passo, ponto da carne. Olha só. Ponto da carne, apenas aplicável para hambúrgueres. Por isso que quando a gente pediu um cachorro quente, um dog burger, ele não perguntou o ponto da carne, porque ele está entendendo o que é hambúrguer e o que é cachorro quente. Apenas quando o cliente fizer um pedido de hambúrguer, você deve perguntar qual é o ponto de cozimento da carne, mal passada, ao ponto ou bem passada, e salvar como meat point. Olha a gente aqui com outra variável de memória. Esses são os hambúrgueres que você deve perguntar o ponto da carne. Então aqui a gente botou todos os itens que essa hamburgueria trabalha e que a gente quer que a IA pergunte o ponto. E ao totalizar o pedido, grave as quantidades, itens, valores unitários e valor total, utilize a tool Calculator. Anotei aqui o seu pedido, um hambúrguer e tal, deseja mais alguma coisa? Quinto passo. Quando o cliente pedir um item com mais de uma apresentação, o cliente ele pode pedir batata frita. Só que se no cardápio tem 4 batatas fritas, ele vai verificar antes quais opções existem e vai pedir para o cliente escolher. Ele vai consultar o cardápio para saber as apresentações dos produtos. E aqui, justamente, foi o exemplo da batata frita. O cliente pediu uma batata frita e eles têm 5 tipos de batata. Então, ele vai apresentar esses 5 tipos de batata para o cliente e vai pedir para ele escolher um. E ao totalizar o pedido, grave as quantidades, itens, valores unitários e valor total. Utilize a tool Calculator, mas para o cliente apenas informe as quantidades e itens. Então, assim, a tool Calculator é uma tool importante em qualquer delivery ou em qualquer operação que você faça totalização de contas, seja de quantidade, seja de valor. Último passo, penúltimo, ofereça adicionais. Aqui tá um segredo de aumento de faturamento dos deliveries. É aquela batata adicional, aquele nuggets adicional, aquela Coca-Cola grande por mais R$1. Então é aquele adicional que faz com que aumente o gasto do cliente e aumente o faturamento do restaurante. Então, ofereça itens adicionais para incrementar os sanduíches. Tem vários itens que a pessoa pode colocar nos sanduíches. Só que se a gente deixar por conta do atendente, muitas vezes o atendente ele não vai oferecer esse tipo de adicional. E é um adicional que aumenta o ticket do estabelecimento. Então, quer colocar ovo, bacon, onion rings ou outros itens adicionais, porções, bebidas e sobremesas. Ele vai verificar no cardápio para saber quais adicionais existem e ao totalizar o pedido, grave as quantidades, itens, valores unitários e valor total. Utilize a tool Calculator. Olha só, a gente está sendo redundante, mas é importante a gente falar para ele utilizar a tool Calculator para que não tenha erro. Ele vai fazer essa totalização várias vezes ao longo de um pedido. Às vezes mais, às vezes menos. Penúltimo item agora é o penúltimo, é o 7º e penúltimo item. Confirme as quantidades, itens, preços unitários e valor total. Utilize o formato quantidade, nome do item, preço unitário e valor total. Acrescente R$7 de frete ao valor do pedido, que é o frete que esse estabelecimento cobra. Calcule o valor total utilizando a tool Calculator novamente. Salve os itens em Order Items. Ou seja, mais uma variável de memória. Olha quantas variáveis de memória que a gente colocou nesse prompt. Exemplo, colocamos aqui um exemplo. Instrução especial é o último passo. Ele vai perguntar se o cliente tem alguma instrução especial. Não quero
com maionese, não quero com ketchup, quero sachê adicional de mostarda. E ele vai salvar isso em instruções. A última variável de memória que a gente está usando aqui. E depois de o cliente responder, ele vai chamar tu envia pedido. Ele vai pegar tudo isso que ele coletou ao longo dessa interação e ele vai mandar para essa envia pedido. E aí, ele vai mandar para essa envia pedido, ele vai totalizar no banco de dados, ele vai avisar o dono do estabelecimento, ele vai gravar na planilha de controle do dono do estabelecimento, ele vai avisar o cliente que o pedido foi feito com sucesso, vai passar o número do pedido para o cliente, vai passar uma previsão de entrega e tudo vai funcionar de uma forma automatizada. E depois que a gente coloca esse passo a passo, a gente coloca determinadas regras. A primeira regra é não utilizar os asteriscos para colocar negrito, porque fica feio, né? A pessoa, o WhatsApp, ele responder um asterisco, porque quando ele coloca 2 asteriscos, na verdade, ele está tirando um asterisco para fazer o negrito. E o outro fica aparecendo na resposta. Ela fica assim, o que é bem feio. Então, o certo é ele responder dessa forma aqui. Mais uma vez, ao enviar links e URLs, não use Markdown, envie o link apenas por quê? Porque, às vezes, ele pode enviar dessa forma aqui. Ele envia um colchete, um nome e o link entre parênteses. Não é legal. A gente quer que ele envie um link simples, dessa forma aqui. E consulte a tua cardápio burger apenas quando o cliente quiser informações sobre as descrições dos produtos. Você viu que a gente perguntou sobre um sanduíche e ele acendeu lá a tool de cardápio burger porque ele foi buscar essa informação. Aqui, eu sempre gosto de colocar um FAQ. Por quê? Porque esse FAQ eu vou alimentando com algumas informações do dia a dia e o cliente ele passa de feedback para poder dar um tratamento mais rápido. Então, quando o cliente pede Coca-Cola, o bot, ele falava que tem Coca-Cola, ou ele não falava que não tem. Então aqui a gente explicitou, não, trabalhamos apenas com Pepsi. Vocês viram que eu pedi Coca-Cola lá e ele, não, a gente só trabalha com Pepsi. Não, ele falou, não, Coca-Cola não temos. Pode ser Pepsi? Ou seja, ele já sabe que a Pepsi é a substituta da Coca-Cola. Quais refrigerantes em latas você tem? Em lata. Quais batatas fritas vocês têm? Isso aqui é um pouco redundante. Quero retirar o meu pedido. Como que ele tem que falar? Quero retirar o meu pedido. Precisa pagar frete. É tipo um FAQ mesmo. Quero um combo. Aqui tem uma regra de combo específica do estabelecimento. E o horário de atendimento também é uma coisa que ele queria informar os clientes. Aqui, por último, ele quer um escondidinho de cheddar. Ele não entendia que escondidinho de cheddar era um escondido de cheddar. Esse escondidinho, ele tratava de forma diferente do sanduíche, que é um escondido de cheddar. E aí, a gente deixou claro aqui que é a mesma coisa com essa resposta. Por que eu optei em botar o cardápio no prompt? Porque eu notei que a responsividade dele foi melhor colocando o cardápio no prompt. Lógico que não é um cardápio grande, é um cardápio pequeno. Mas em todos os testes que eu fiz, ele funcionou muito melhor do que colocar o cardápio dentro de uma base de conhecimento, dentro de uma tool. Então fica essa dica aí, quando forem fazer alguma coisa de delivery, talvez valha a pena sim colocar o cardápio no prompt. E aqui, por último, os refrigerantes disponíveis, enfim, tudo por conta do cardápio aqui que finalizou o prompt. Então, é basicamente isso. Esse prompt aqui é muito importante. Aqui estão as tools que são chamadas pelo prompt. Você vê que essa cardápio burger aqui, ela só é chamada quando uma pessoa quer saber detalhes de um produto. E se não, ela trabalha mesmo com os produtos que estão no cardápio do prompt. Porque, inclusive, eu acho que fica mais fácil para ela fazer os cálculos, sabe? É menos processo, as quantidades já estão lá, os preços já estão lá. Então, eu senti que ganha em agilidade e em precisão também. Então, é basicamente isso, pessoal. Eu não sei se vocês têm alguma dúvida aí. Se ficou claro essa parte do delivery. Aqui no template, eu estou colocando aqui esse SQL. O que é o SQL? Eu quero fazer um fluxo no N8N, mas tem uma tabela. Aí como é que eu vou fazer? É muito simples. Com isso aqui, eu pego isso aqui, eu copio, eu venho aqui no Supabase, eu venho nesse SQL Editor aqui, simplesmente colo. O que eu estou dizendo aqui?
Eu estou dizendo que eu quero criar uma tabela chamada pedidos, com esse campo aqui, Customer CPF, que é texto, esse name, que é texto, esse phone, que é numérico, tal, 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 tal. Eu estou dizendo tudo que eu quero criar. Então, eu vou criar aqui uma tabela chamada, sei lá, tabela, vou botar tabelinha. E aí, eu vou clicar aqui, ó, eu vou clicar aqui em Run. Vou clicar em Run, e aqui, ó, vou esperar aqui essa, ó, sucesso, não retornou nenhuma linha. E aí a gente vai procurar agora essa tabelinha. E aí, quando a gente for procurar aqui, ó, vamos ver aqui, ó, tabelinha. Tá aqui, ó, tabelinha. A tabelinha tá com aqui, ó, Customer CPF, que é texto, name é texto, phone é numérico, order, o total do pedido, o endereço, o tipo de pagamento. Então, para começar uma tabela é a forma mais fácil e é o que eu estou fazendo agora. Eu estou colocando nos templates toda a instrução de criação de tabela para facilitar quem for pegar esse fluxo, ok? Alguém tem alguma pergunta, pessoal? Ficou claro aí? Tem alguma coisa com relação ao prompt, assim, que ficou alguma dúvida? A parte que o dono da hamburgueria recebe o pedido. É, é, qual, qual seria a ferramenta que ele recebe o pedido? Tá. Ele recebe o pedido aqui, ó, nesse envia pedido, a ferramenta é essa aqui. É o nosso Google Sheets mesmo. Eu vou aqui, ó, abrir aqui, ó, e é uma coisa bem simples, sabe? Primeiro a gente quis fazer uma planilha para ver se ele ia se adaptar, para depois a gente criar um viewer com programação. Mas esse aqui, né, foi uma planilha que a gente fez, e aqui ele consta o pedido ele fica recebido, depois ele vai para aguardando pagamento, preparando pedido, pedido enviado, pedido concluído. Então, com essa planilha simples, já tem como os setores eles se comunicarem. Porque se eu coloco aqui, por exemplo, pedido recebido, aguardando pagamento, o próximo poderia ser pago, né? Se eu coloco pago, a cozinha, ela já pode colocar aqui, ó, preparando o pedido. E aí depois, se for pedido pronto, ela podia botar pedido pronto. Aí a entrega podia botar enviando pedido. E aí todas as pessoas que estão acessando essa planilha, elas têm uma visão clara do que está acontecendo dentro do estabelecimento. Entendeu? Aqui é o que fica no banco de dados, tá? Aqui é o que fica no banco de dados são os pedidos, é o que a IA consulta, é tudo que fica aqui no banco de dados. E ele, no dia a dia, ele utiliza essa planilha aqui. Nesse workflow, tem algum momento que escala para humano? Ah, sim, isso é uma boa pergunta. Uma boa pergunta. É, no começo, sim. No começo a gente colocava essa ferramenta, essa funcionalidade, tá? E depois a gente viu que não precisava mais. Mas aqui a gente tinha uma ferramenta aqui que ela pausava a automação e ela notificava lá o atendente para ele pegar o telefone, o aparelho e interagir com o cliente, porque ele de fato ele estava querendo falar com uma pessoa, com um humano. Mas com o tempo a gente foi vendo que o funcionamento do agente era tão preciso, sim, e consistente que ele pediu para tirar, porque não estava mais sendo usado. Então a minha recomendação é essa: no começo pode utilizar, sempre utiliza essa ferramenta de atendimento humano se tiver alguma demanda. E se tiver muito redondo, funcionando muito bem, que realmente você veja que não há a menor necessidade, aí pode tirar. Então, no caso, era feito de forma silenciosa e passava pro humano. Isso, o que acontece quando ele pegava essa tua atendimento humano, ele ia para um fluxo, aonde ele passava pelo Redis, ele colocava uma variável de pausa, que pausava o fluxo, para não deixar a IA continuar
interagindo e avisava o próprio cliente que a chamada dele foi transferida para um atendente e pedindo para ele aguardar que o atendente já ia falar com ele. Então era assim que funcionava. Ok. Tá bom então, pessoal. Então ó, eu vou depois disponibilizar esse template aí. Quem tiver alguma dúvida pode mandar lá no grupo, tá? Eu quero ver se a partir de agora, todo sábado, a gente faz uma live para a gente tratar desses fluxos, dessas automações e tudo mais. E aí a gente vai se falando lá no grupo, trocando ideia lá, tá bom? Obrigado aí, gente. Show de bola aí, vocês terem participado. Estou à disposição aí para o que precisar. Valeu, gente. Grande abraço aí.